Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me informar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Back-end 1. A gente está na aula 3, dando início sempre continuamente ao exemplo, né, que a gente está trabalhando desde o início da primeira aula, que basicamente um estudo de caso prolongado aqui. A gente tem uma aplicação na qual na aula passada a gente fez a lista de 3 CDs, né? Fizemos também o filtro por ritmo, né, por estilo, gênero musical, tá? Fizemos isso com a passagem de parâmetro, então para quem não acompanhou essa primeira parte, dá uma olhada nisso daqui, muito importante, tá? Alguns dos assuntos que caem em prova, inclusive, tem a ver com parâmetro, tem a ver com formulário. E a gente tem agora alguns desafios para cumprir no código, tá? Se nós estivéssemos desenvolvendo, isso daqui seria a página inicial. A gente provavelmente teria outras páginas. Atualmente, a nossa página inicial, ou o nosso único arquivo PHP, na verdade, tem esse tamanho aqui, tá? Um arquivo hoje, atualmente, com 153 linhas, é pouco, tá? Mas isso não quer dizer que está bem feito. E a gente tem um arquivo que inclui as coisas com 30 linhas, e ele basicamente declara todas as variáveis e depois inclui, tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, a gente está desenvolvendo essa página para um cliente, e o cliente fala que a hora que ele clicar, ele quer trocar esse texto que está em inglês de view, ele quer trocar para ver detalhes, e quando ele clicar, ele quer abrir o CD, tá? E o CD, basicamente, quando ele abrir, vai ser, aqui nesse lugar vai escrever o nome do CD, tá bom? Vai escrever o nome do artista embaixo, e aí depois vai ter o detalhe da lista de música, que esse detalhe a gente não fez ainda, mas vamos supor que tivesse que criar uma página nova. Se vocês tivessem que fazer, o que vocês fariam, basicamente, tá? Eu, se fosse um iniciante, eu copiaria a index, tá? E chamaria ela de ver.php, tá? Essa página aqui. E aí eu mudaria, por exemplo, como não teria a lista dos CDs, eu tiraria essa lista dos CDs daqui. Então, basicamente, toda essa parte aqui eu excluiria, tá? Não precisaria listar os álbuns, né? Eu poderia vir aqui e poderia lista de músicas, tá? E aqui, por exemplo, se em vez de index eu digitaria ver, e aqui está a minha página. Eu teria que, no lugar dela aqui, colocar agora o nome do artista, etc, etc, mas seria isso daqui o básico, tá? Basicamente, eu copiaria um arquivo e colocaria no outro. Quando a gente copia e cola, a gente começa a ter um dos problemas dos quais a gente tem que resolver estruturalmente num projeto, tá? No arquivo index, nós temos este começo de página. No arquivo ver, nós temos este começo de página, ou seja, códigos repetidos ou duplicados. Qual é o problema da gente ter código duplicado? Você pode falar, professor, são só 3 páginas, não tem problema eu copiar e colar, é rapidinho para eu dar manutenção e não vai dar problema. Não é isso, tá? A questão é, e se eu precisar arrumar alguma coisa, né? Se eu precisar alterar, por exemplo, este arquivo aqui, eu tenho que alterar aqui e eu tenho que alterar aqui. Na outra, eu tenho que alterar em 2 lugares, eu tenho que alterar em 3, eu tenho que alterar em 4. Então, a gente começa a ter problemas com a repetição de código. Quando você é um projeto de uma pessoa só, você ainda sabe. Hoje, você sabe todos os lugares que as coisas estão. Daqui 6 meses, talvez, você não lembre. Daqui 1 ano, com certeza, você vai ter dificuldade. Agora, hoje a gente não faz projeto sozinho. Basicamente, toda a engenharia de software, tá? E as boas práticas de sistema são para projetos em equipe. Então, a gente tem que imaginar que o outro não saiba. Então, se ele mexer no lugar que ele acha que vai estar mexendo,
tem que arrumar todos os lugares. Não faz sentido o código estar duplicado. Então a gente já resolveu parte desse problema fazendo isso daqui, ó, incluindo dados, por exemplo, né? Só que isso daqui, na verdade, ele inclui as variáveis apenas. Agora a gente pode usar o include para incluir blocos de código. E aí a coisa começa a ficar bem legal, né? Imagina que você pode imprimir este cabeçalho aqui. Imagina que você pode imprimir esta parte aqui, tá? Então a gente começa a ter alguma coisa bem interessante. Então vamos pegar essa página de includes, vamos criar aqui vamos criar antes dela aqui, ó, do includes aqui, vamos colocar uma pasta que chama layout, tá ok? E nesse arquivo que chama layout, vamos colocar um arquivo PHP que chama head.html, tá? E aí, eu vou pegar agora este arquivo da index aqui, só essa parte do head, ó, tá bom? Vou tirar daqui e vou simplesmente colocar aqui. Não preciso mais nada, tá? Vocês vão ver que se eu salvar a página agora, vai quebrar, tá? Não essa, porque essa daqui é uma cópia, mas essa daqui. Beleza, ela quebrou, tá? Porque ela não tem o head colocado lá. Só que agora aqui eu vou abrir o PHP, include. Eu uso o dir, pessoal, porque como eu disse, o dir ele garante que eu estou partindo deste diretório do qual eu estou incluindo, tá? É uma forma apenas de eu garantir um pouquinho de certeza que eu estou imprimindo o arquivo certo. E faço aqui head.php e fecho. E agora essa página que não estava funcionando, está funcionando. E aí, aqui agora passa a ter menos código, tá bom? Aqui passa a ter menos código, eu vou deixar esse código sempre aqui. Eu gosto de deixar com uma linha de espaço, tá? Mas isso é de programador para programador. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar esse camaradinho aqui, eu vou no ver, vou nessa parte aqui e tá lá também, beleza? Eu vou aproveitar para trocar o idioma aqui, tá? Vou colocar PTBR. Veja que eu estou trocando em dois lugares, tá? A gente já vai chegar nesse ponto. Estou fazendo isso daqui e aqui. E agora vamos rodar aqui. O index está normal e o ver está também normal. Então a gente já tirou e veja que o nosso arquivo que tinha 100 e poucas linhas já foi para 99, tá? Eu vou agora pegar estes arquivos aqui, tá? Toda essa parte aqui que eu vou chamar de cabeçalho, né, de footer. Vou pegar esse cara aqui, vou tirar. Vou agora abrir aqui no layout. Eu estou criando com o mesmo nome da tag, tá? Mas vocês podem criar com os nomes que vocês quiserem. Eu estou criando só para dar exemplo aqui. Então, criei o arquivo que chama footer. Agora aqui, eu vou tirar essa parte aqui também. Tá bem? A página vai quebrar. Eu vou copiar este código aqui. Footer. E aqui embaixo, colocar footer. Então, tá aqui de novo, tá? Primeira página funcionando, segunda página funcionando, tá bom? Tá aqui, bonitinho. E aqui a gente já tem agora uma página 1 com, tá? A gente tinha baixado o número de linhas e agora estamos aqui já com 121 linhas, tá? 121 linhas. A gente ainda tem essa estrutura de repetição. Então aqui, no primeiro momento, a gente separou as estruturas de layout principal, tá? Poderia ter separado mais, por exemplo, este cabeçalho aqui, a gente usou ainda ele para quase nada, né? Porque no projeto ele é essa parte aqui, né? Então esse cara pode estar separado também. Agora, só que agora a gente tem que começar a dar nome para ele, tá? Vamos ver aqui, isso daqui basicamente é o quê? Vamos chamar ele de menu do cabeçalho menu, né? Vamos pegar ele aqui então, vamos tirar daqui, tá? Vamos colocar aqui, ó, vamos chamar ele de navbar, deixa eu só não colocar maiúsculo, tá? Vou colocar aqui cabeçalho,
topo, vou chamar ele de topo menu, tá? Topo menu. E agora eu vou incluir também. E assim a gente vai quebrando um pouco o projeto. Ainda isso daqui, pessoal, não é, tá? A solução definitiva, tá? Mas já é algo que vai diminuir as nossas demandas. Estou comendo no ponto .php, vamos testar aqui, está funcionando, tá bom? Aqui a gente tem o navbar, esse navbar é o que escreve esta parte aqui. Olha, eu vou dizer para vocês que eu acho que poderia tudo estar lá, tá? Então eu vou pegar, vou mandar aqui, tá? Vai acontecer a mesma coisa. Em vez de chamar de topo menu, eu vou chamar esse cara pelo nome da tag mesmo, que é header, né? Vou tirar daqui. Vou chamar esse cara de header aqui. Deixa eu só colocar o header no começo do código. Vamos lá, ó. Então estou copiando, estou colando, tá bom? E vou renomear esse camaradinho aqui para header. E agora deu erro, né? Porque ele não conseguiu imprimir aqui, ó. Não conseguiu imprimir topo menu. Logicamente, o nome agora mudou. E é header. Header. Lembrando, pessoal, ó, aqui já deu um warning, mas ele continua imprimindo a página. O warning ele é um tipo de erro que não quebra o código, tá? Ele continua, mas ele dá uma mensagem na tela. Então tá aqui, nosso menu copiado, tá? Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou chegar, vou copiar, vou para o ver.php e o ver não precisa mais deste código aqui. E agora o nosso arquivo index, ó, já baixou para 91 linhas. E assim, pessoal, é uma prática que vocês vão dividindo e vão fazer. Lógico, você pode dividir no mínimo possível, você pode diminuir de forma mais macro, tá? Eu prefiro diminuir em tags e depois organizar esses includes aqui de uma forma melhor. O que importa e o que é mais importante agora é vocês saberem que existe o include, tá? Que faz isso. E, como vocês podem ver no livro, o include, que é uma função que inclui, né? Ela inclui arquivos, ela é um recurso aqui da linguagem, tem algumas variações. Tem um include once, tá? E tem o require e tem o require once. Todos eles têm um propósito de incluir arquivos, tudo bem? Todos eles vão incluir sempre um arquivo. A diferença aqui de um para o outro é que o include, vocês podem depois ler a diferença dos quatro, tá? Mas basicamente a gente vai usar ou include ou include once normalmente, porque o que muda entre eles é o erro, tá? A forma como eles tratam eventualmente um erro. Quando você coloca o once, você está dizendo que você quer incluir apenas uma vez. Aí depois, se você vier incluir outra vez, ele vai levar em consideração o arquivo que você já tinha incluído na primeira vez e não vai incluir de novo. E quando você não usa o once, ele vai tentar incluir de novo. E a diferença do include para o require é que um vai suportar você incluir várias vezes o mesmo arquivo e o outro vai emitir um erro, tá? Por que ele vai emitir um erro? Porque às vezes você não tem que ficar incluindo o arquivo mais de uma vez. Você só quer incluir uma e se tiver incluindo em outro lugar o mesmo arquivo é para dar um erro para você arrumar, tá? Mas por padrão, a gente vai usar o padrão, que é o include, e vai fazer isso daqui funcionar, tá? Fizemos aqui o parâmetro, fizemos aqui a página, agora vamos aqui fazer o ver, tá? E agora, então, o ver vai ser basicamente aqui no nosso header.php, aqui, aliás, vai ser no nosso index.php, cadê o index? Está aqui ele. Aqui nesse link nós temos um texto que chama ver e nós temos um texto que chama editar. Eu vou tirar esse editar por enquanto, tá bom? Eu vou trocar isso daqui de um botão, eu vou trocar para um link, tá? Vou trocar para um link. E agora eu vou trocar isso daqui para ver ou para abrir. Então, trocou aqui, tá? Deu um errinho porque aqui não é uma tag button, é uma tag A. Então, ó, abrir. Ele já abriu aqui, né? Ele já mostrou o botão aqui.
E o botão abrir, ele tem um link que é um href. Esse é o atributo padrão, tá? De um projeto de link. Então aqui tem ver, abrir. Eu vou clicar, ele já foi para o ver, tá bom? Só que agora, como que o ver sabe qual arquivo que ele tem que abrir, né? Como que ele sabe qual que ele tem que abrir? E aqui a gente tem um problema, né? A gente tem o título do álbum, mas o título do artista é o básico, né? Não é. Então a gente tem que saber qual a posição que esse item estava no array. E aí a gente só vai saber a posição trabalhando, a gente precisa de um código aqui para pegar esse álbum, tá bom? Então a gente aqui está num for each, por isso que o for each tem um recurso que chama, tá? É esse recurso aqui. E aqui agora, e esse X aqui, eu vou só dar um eco para vocês verem. Aqui, ó, 0, 1 e 2, tá bom? 0, 1 e 2. Então eu vou pegar aqui agora e vou mandar essa URL para ver código, tá? E agora eu vou colocar o nosso PHP aqui, código, tá? Na verdade não é código, é X, tá? Mas eu vou chamar de código aqui, ó. E agora, quando eu clicar em abrir, ele já passou parâmetro 1, como vocês estão vendo lá em cima. Quando eu clicar aqui em abrir, ele já passou parâmetro 2, como vocês estão vendo lá em cima, tá bom? Uma vez que ele está passando o parâmetro, eu vou fazer o quê? Tá? Primeiro, eu vou fazer um teste. Vou abrir um PHP aqui e vou fazer um var dump em álbuns. Tá? Agora eu vou fazer um var dump em álbuns na posição 2. E está aqui o Adoniran Barbosa, que foi quem eu cliquei antes. Tá? Então aqui eu vou ter o nome, tá? Eu vou ter aqui, ó, então, o título, a descrição e etc. Então, eu vou pegar aqui, nesse código nosso, eu vou... Cadê o título? Aqui está o título, na verdade, né? O título está no header, né? E a gente passou a ter um problema agora, porque o header está sendo incluído. Então, a gente tem esse camaradinho aqui, tá? Então, toda essa parte aqui da seção foi parar no header. E agora a gente criou um primeiro problema. Como que eu posso deixar o header dinâmico? Tá? Muitos fariam o seguinte. Ao invés de eu imprimir, eu vou criar agora um novo header para o detalhar, tá? Que é o header, tá? Eu vou pegar aqui, vou copiar e vou chamar esse cara aqui de header e vou chamar ele aqui de header do abrir, do ver, na verdade, né? E o header de ver, ele é um pouquinho diferente, porque ele vai receber o título, tá? E ele vai fazer aqui esse funcionamento. Eu vou trocar esse cara aqui agora. Cadê o nosso index? Eu vou chegar aqui nessa parte que ele inclui. E em vez do ver pegar o primeiro header, ele pega o header de ver. E o header de ver, por sua vez, que é este arquivo aqui, ele vai, no lugar de título, ele vai escrever aqui, quer ver, ó, vamos colocar aqui álbum, tá? Só para testar. Header de ver, não imprimiu. Não, então eu coloquei no lugar errado, eu coloquei no index. Deixa eu no index. Então, ó, aqui, ó, vamos voltar para o index. Tá aqui a primeira tela, tá? E no ver tá escrito primeira tela. Ainda não escreveu. Não escreveu por algum motivo, ele não escreveu ainda o que a gente precisa lá. Ah, é que aqui não é aqui. Pera aí, desculpa, gente. Aqui é o título. E aqui sim. Aqui é o subtítulo. Ó. Aqui é a capa. Então a gente ainda não está ainda na parte que eu queria chegar. Então eu coloquei a carroça na frente dos burros aqui. Então ó, aqui é a parte que eu quero chegar. Aqui a gente vai no ver
Eu vou voltar para cá, tá? E vou deletar esse arquivo aqui. Desconsidere os últimos 2 minutos que eu falei. Aqui a gente vai incluir e aqui a gente vai fazer a capa funcionar. Então aqui eu vou pegar então agora álbuns, tá? Que é aquela variável que foi impressa antes, na posição código, tá? Mas que posição código, Eduardo? Justamente. Posição código, isso daqui, ó. Código recebe get na posição código, que foi o que eu passei por parâmetro, tá? Na posição título. Então, aqui agora pronto. Cliquei em Jorge Aragão. Vamos fazer o teste, eu vou clicar no Skank. Skank, tá bom? O subtítulo vai ser agora o código na posição descrição. E tá aqui, Skank 91. Quando eu clicar para cá, eu vou voltar a Dona Irã Barbosa, saudosa maloca, e tá lá nossa página funcionando, tá? Lógico que quando eu entrar no abrir, esses botões não devem ser os mesmos, tá? Eles deveriam voltar para a página principal, né? Ver outras coisas. Questão de layout, a gente pode discutir depois, e aqui depois a gente vai imprimir uma lista. Tem um ponto importante, então, só revisando, o que a gente fez agora na prática, tá? A gente criou um arquivo ver.php, quebrou toda a estrutura do index para poder melhorar algumas coisas, ainda não melhoramos tudo, mas já estamos com um arquivo de 90 linhas, ao invés do outro arquivo que estava grande, tá? Quebramos o head, quebramos o header, quebramos o footer, que é lá embaixo, tá? Ainda dá para melhorar muito isso daqui ainda, tá? Mas ainda não é a hora da gente chegar nesse ponto. Criamos o ver recebe um parâmetro por código de URL, tá bom? Ele recebe um parâmetro, eu vou jogar ele lá para a primeira linha, para ficar mais organizado. E aí a gente troca, agora aqui nessa página do ver, a gente vai colocar no abrir, né? A gente vai colocar o Jorge Aragão e o Samba Book aqui escrito como título. E depois a gente tem que fazer a lista das músicas, as quais a gente não fez ainda, porque a gente ainda nem tem essa lista pronta, tá? Só que agora vamos pensar o seguinte, agora eu não quero falar de include, eu quero falar o seguinte, e se eu precisasse que isso daqui fosse feito várias vezes, mas que tivessem variações desse camarada aqui? Professor, eu posso criar uma função que imprime isso, ao invés de um include? Pode. E isso é o que eu quero mostrar para vocês agora, tá bom? O que a gente vai fazer? Eu vou deixar na pasta layout, tá? Coisas que são relacionadas a layout. E eu vou criar aqui, tá? Funções. Vou criar arquivos de funções. Então, vou colocar aqui, ó, layout functions.php. Tá bom? Criei com esse nome aqui porque acredito que são funções de layout. Eu quero deixar o nome mais claro possível, tá bom? Vamos olhar para isso daqui. Isso daqui tem o que, basicamente? Tem título, tem descrição e tem uma lista, tá? Eu não vou chamar de lista de estilos, mas eu vou chamar de lista, uma lista de botões, tá? Ele basicamente o que ele faz? Ele faz uma lista de links. Ops, acho que eu fiz alguma coisa aqui, não. Faz uma lista de links, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uma função no PHP, tá? Que vai chamar, vamos pegar aqui get. Get é um padrão que a gente usa para funções que vão retornar alguma coisa. Então, vamos colocar aqui criar, tá? Cabeçalho. Cabeçalho não, vamos começar a criar topo, tá? Vamos colocar, ou melhor, criar, como que chama isso daqui? Vamos olhar, programador nunca é bom com nomes. Section, tá? Jumbotron. Vamos colocar criar Jumbotron. Essa função, ela vai ter 3 parâmetros, então, título, descrição e links, tá? Declarando dessa parte, eu estou criando esta função, eu estou criando esses 3 parâmetros como obrigatórios, tá? Se eu não quiser que link seja obrigatório, se eu não quiser que link seja obrigatório, eu tenho que fazer isso daqui, e como ele é um array, eu vou fazer assim,
tá? Mas vocês sabem que array eu já estou usando assim agora. Mas eu vou colocar todos como obrigatório para a gente testar, tá bom? Fazendo isso, eu vou fazer o quê? Eu tenho que imprimir agora uma parte de código, tá bom? Então eu vou pegar agora este camaradinho aqui, eu vou copiar esse código aqui, tá? E vamos imaginar que este código aqui eu vou substituir, cadê as minhas funções? Este código aqui, eu vou substituir por isso daqui, tá? Então a função criar vai fazer isso daqui. Vocês vão notar que começa, se isso daqui é um arquivo de PHP, ele começa a não ficar muito bonito, você entendeu? Então geralmente a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar este HTML aqui, tá bom? A gente vai colocar dentro de uma variável, porque daí começa a ficar menos complicado, tá? Começa a ficar menos feio, digamos assim. Então vamos colocar o HTML aqui. Tudo aqui está usando tudo aqui está usando aspas duplas, menos as de PHP, tá bom? Então eu vou declarar isso daqui como aspas duplas, tá? Vou jogar esse código aqui para dentro. Bom, vou jogar o código aqui para dentro. Já deu uma melhoradinha, tá? Só que aqui agora eu não posso mais ter estas variáveis aqui, tá bom? Isso daqui eu vou ter que substituir agora por nomes, né? Que fazem. E aí o que eu faço aqui? Eu faço a mesma coisa que a gente fazia antigamente com os famosos printfs, tá? Eu posso pegar isso daqui e posso colocar, ou posso simplesmente vir aqui e concatenar, tá? Eu concateno isso daqui com título, tá bom? Então, ó, eu venho aqui e concateno com título. Eu venho aqui e concateno com descrição. E aqui eu tenho que vir e fazer mais uma parte de código, tá? Então, a gente vai continuar aqui, tá bom? A gente ainda tem mais alguns minutos aqui para finalizar a aula e eu vou continuar isso daqui para fazer. Mas eu quero que vocês entendam o principal objetivo, que é simplesmente, a hora que eu chegar aqui agora, eu vou só chamar uma função que chama get jumbotron, tá? E vou passar os 3 parâmetros aqui, e esses parâmetros vão ser entregues ali. Esse é o principal objetivo, beleza? Então a gente já vai retomar esse ponto. Mano, o que eu vou fazer basicamente eu vou separar esse código daqui, desse daqui. Então eu vou colocar uma aspas, ponto e vírgula. Então eu separei esse código aqui nessa parte primeiro, tá? E aqui agora eu vou continuar o código, vou chamar ele de lista HTML e vou voltar as aspas aqui para o lugar de onde elas estavam, tá bom? Então vou fazer isso daqui deu uma separada no código, uma separada bem simples, diga-se de passagem, mas deu uma pequena separada. E aqui, na verdade, pessoal, o que vai acontecer? Aqui é uma lista de links, tá? Então, tudo isso daqui a gente poderia montar baseado num parâmetro. Então, vou fazer aqui, ó, lista HTML recebe vazio, tá bom? Na verdade, ela não recebe vazio, não recebe esse P. Eu vou sobrescrever ela, tá? Porque agora eu vou deixar ela dinâmica. Aqui eu vou receber os links como array. Então, eu vou entrar aqui, ó, for each, tá? Links, da mesma forma que tá aqui, ó, estilos, tá? Então, vou colocar links as estilo, né? Aqui eu vou chamar de estilos, então, para ficar igual estava lá, estilos. Então, aqui eu vou entrar numa variável que chama estilos, e aqui eu vou fazer isso daqui. A mesma coisa que estava feito antes, eu vou fazer, tá? Então, a variável URL recebe essa URL, beleza, bacana. E agora, esse daqui é o HTML que ele vai ter que imprimir posteriormente. O que vai mudar? Agora eu vou fazer o PHP gerar esse código. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já declarei essa variável aqui, né? Eu já declarei ela. Então, eu vou fazer lista.html, vai concatenar, é assim que eu concateno no PHP, isso daqui. Então, ó, vai concatenar com isso daqui. Isso daqui é uma aspas, tá, pessoal? Então, eu vou pegar aqui, vou colocar essa URL. Se eu fizer assim, fica melhor ainda, ó. Fizer aspas duplas. Deixa eu voltar aqui. Ó, se eu fizer aspas duplas,
onde eu uso aspa dupla, tem que colocar um barra, uma contrabarra para dizer que é um caractere especial. Eu posso colocar essa URL, eu posso fechar isso, e eu posso usar estilo, e eu posso fechar. Então, eu fiz a mesma coisa aqui, ó, tá? Só que fiz com aspas duplas. Então, e ele foi concatenando aqui, e ao final ele montou todo esse parágrafo aqui. Ao término, eu tenho que fazer lista.html, recebe de novo, a tag P fechada. E aqui tem só relação com a tag P. Então eu vou tirar a tag P e ainda ficou faltando uma div e a outra tag aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou trazer essa lista aqui para cima, tá? Construir essa lista. Agora aqui, onde a gente tem a tag P, eu vou colocar, vou fazer assim, ó, igual eu fiz anteriormente, lista HTML, concatenei, e no final eu faço isso daqui, tá? E a gente vai fazer um teste agora e vai rodar. Como que a gente roda, tá? Uma função. Então a gente criou uma função que recebe um parâmetro, 2 parâmetros e 3 parâmetros, tá? E este parâmetro aqui ele é um array. A gente pode deixar declarado assim, e a gente espera que chegue um array. Aqui na nossa página index, então a gente quer justamente matar este cara aqui. Então, ó, por enquanto está rodando, porque eu não mexi. Esta section aqui eu vou tirar ela, e a hora que eu der um F5, acabou o cabeçalho, tá? Eu vou incluir o arquivo de funções. Então vamos lá, vamos incluir includes barra layout functions.php. Opa, deixa eu fazer um negócio aqui. Includes. Era para ele estar uma barra aqui, mudou meu layout de teclado, vamos ver. Isso, includes barra layout functions.php. Já incluí. Opa, meu layout de teclado tá batendo em mim agora. Beleza, ponto e vírgula. Então incluí o arquivo. O fato de eu incluir não vai resultar em nada, tá? A não ser que seja um erro. Resultou num erro, tá? Variável linha 12. Linha 12, vamos abrir a linha 12. Linha 12 é essa daqui, tá? Deveria ele estar reclamando de uma aspas que está faltando. Aqui está concatenando. Ah, é aqui, ó. Está faltando um ponto e vírgula, tá? Então parou. De novo, não aconteceu nada. Não era para acontecer mesmo, tá? A gente tem a tela rodando aqui. E eu vou chamar finalmente a função. Então eu vou chamar a função aqui, tá? Vamos olhar o que ela faz, na verdade. Tá aqui, beleza? O nome dela é criar Jumbotron. Então eu vou chamar ela aqui com eco. Eu vou fazer aqui e vou passar os 3 parâmetros para ela, tá? O título, que pode ser teste. O subtítulo, que é subtítulo. E eu vou passar a lista de links, que eu vou chamar de estilos, tá? Que é a mesma coisa que estava chegando antes ali. Se a gente olhar aqui o arquivo ver.php, vai dar para dar uma olhada de como que era antes, tá? E agora a gente tem, vamos voltar aqui para a página inicial. Vamos ver onde a gente está inserindo, né? Aqui a gente está fazendo isso daqui. E aí o que acontece? Temos uma primeira situação aqui. Tá? Estou chamando a função e não está acontecendo nada. Mas a função existe, tudo, não deu erro. Por que não deu? A função que é criada, ela não está retornando nada. Ela só está recebendo essa variável. Então toda função ela tem que ter um retorno. Então a gente vai retornar agora para ela HTML. Ela recebe 3 coisas e retorna HTML, tá? E agora está aqui nossa função toda criada, tá? Tá sem estilo ainda, lógico, né? A gente não adicionou aqueles estilos que tinha antes. Isso daqui a gente pode arrumar. E essa função já está dinâmica, tá? Isso daqui vai ajudar no que, pessoal? A gente agora pode pegar esse código aqui, que é o do header aqui, tá? Eu vou tirar do index. Deixa eu pegar esse código daqui. Vou tirar ele do index. Vou colocar aqui onde era o lugar dele mesmo, tá? Vai fazer aqui. Opa, no caso ele acabou indo ainda abaixo, tá? Do navbar.
Aliás, vou manter ele aqui então e tá aqui, tá? Agora na aula ao vivo a gente vai continuar esse código, deixar ele acertado e aproveitar ainda mais, tá? A parte de utilização de funções. Então o que eu queria mostrar até agora era basicamente a possibilidade da gente fazer algumas inclusões e também a gente dar início a uma primeira função que cria um HTML e retorna esse HTML pronto, tá? Agora na aula ao vivo a gente continua e vai dar andamento para esse código para deixar tudo como era antes, só que muito mais organizado, beleza? Então espero vocês na aula. Qualquer coisa a aula vai ficar gravada para quem for assistir depois e a gente continua mais à frente. Um abraço a todos.